Hoje a gente vai falar de doença do refluxo gastroesofágico, como eu já comentei aqui, sobre as indicações de erradicação do H. pylori, né? Sobre a pesquisa do H. pylori, sobre os sinais de alarme da doença do refluxo, sobre as indicações de endoscopia digestiva alta. Então vamos conversar em geral aqui primeiro e depois ver como que seria uma estação com esse tema, tá? A estação que já caiu do Revalida foi de doença do refluxo gastroesofágico, foi em 2017. Primeiro, gente, vamos conversar sobre o que é doença do refluxo gastroesofágico e quais são os sintomas, né, que o paciente vai chegar referindo pra gente. Vai ser aquele paciente que tá com uma azia, que tá com um sintoma de que a comida volta depois que ele toma, né? Vai ser aquele paciente que teve um aumento de peso significativo, aquele paciente que já é obeso, né? Que faz refeições espaçadas, que não tem uma refeição muito saudável, que come muito enlatado, que come muitos alimentos gordurosos, né? Então, basicamente, vai ser esse o paciente da doença do refluxo gastroesofágico, tá? A gente sempre tem que ter esses sintomas em mente. Aquele paciente com azia, também pode falar que ele tá com uma dor retroesternal, assim, né? Geralmente em queimação, tipo uma pirose, ele vai referir pra gente. Vai ser aquela dor que começa depois que ele ingere um alimento gorduroso, né, enlatados. Pode falar também uma sensação de bola na garganta. Os pacientes que a gente tem que pensar em refluxo gastroesofágico também pode referir isso, uma sensação de bola na garganta. E esses sintomas vão melhorar depois que a gente dá um antiácido, na maioria das vezes. Aqui também vale a gente falar quais seriam os sintomas atípicos desses pacientes. Vai ser tosse, rouquidão, laringite, broncoaspiração com pneumonia, sibilos, mucosas inflamadas. Esses seriam os sintomas atípicos que a gente tem que ficar atento e sempre pedir endoscopia digestiva alta. E também a gente tem que falar sobre os sinais de alarme. Quais seriam os sinais de alarme aqui nesse caso? Vai ser perda de peso, anorexia, disfagia, odinofagia, uma hemorragia digestiva alta, uma anemia. Uma anemia, a gente também tem que fazer a colono aí. Então, com os pacientes que têm sintomas de doença do refluxo gastroesofágico e sinais de alarme ou sintomas atípicos, é obrigatório a gente realizar a endoscopia digestiva alta, tá? E naqueles pacientes também que têm mais de 40 anos. Então, isso é muito importante na hora da gente, pra vida e na hora da gente estar realizando um checklist, tá? Quais vão ser as principais indicações de endoscopia digestiva alta na doença do refluxo gastroesofágico? A gente vai indicar quando o paciente tem mais de 40 anos, com sinais de alarme ou sinais de sintomas atípicos, tá? Aquele paciente com doença do refluxo gastroesofágico. Então, resumidamente, é isso, tá? Paciente obeso, com pirose intermitente, com dor retroesternal, com regurgitação, acima de 40 anos, sinais de alarme ou sintomas atípicos, pedir endoscopia. Então, resumidamente, falando sobre a doença do refluxo gastroesofágico, sintomas e o paciente típico seria esse. A doença do refluxo gastroesofágico também pode ser causada por alguma hérnia hiatal, tá? Mas não necessariamente tem que ter hérnia para o paciente desenvolver refluxo. E não é porque o paciente tem hérnia que ele vai ter refluxo, mas podem estar associados, tá? E também a intensidade e a frequência dos sintomas não é preditor de gravidade da doença. Isso também é muito importante. Pode ter uma esofagite sem sintomas ou pode ter sintomas sem esofagite, tá? Também isso é um critério que a gente tem que ficar bem sedimentado na gente. E também sobre as hérnias hiatais, podem ou não estar associados. Então, vamos agora falar um pouco sobre as indicações de erradicação do H. pylori. Para a gente erradicar o H. pylori, primeiro a gente tem que diagnosticar o H. pylori. A gente só realiza o tratamento dessa bactéria depois que a gente realmente faz o diagnóstico, tá? Que pode ser principalmente pelo teste da urease.
que é o mais solicitado aí. Então, as indicações de erradicação vai ser quando o paciente tem H. pylori positivo no teste da urease, ou quando ele tem um linfoma malte, ou quando ele tem dispepsia, ou gastrite atópica, ou uma úlcera gástrica ou duodenal, ou após ressecção de câncer gástrico, ou quando ele tem um familiar de primeiro grau com câncer gástrico, tá? Então, essas seriam as indicações de erradicação do H. pylori. Outro ponto importante que a gente deve comentar aqui também é que se a doença do refluxo gastroesofágico não for tratada, ela pode evoluir para um esôfago de Barré, certo? O esôfago de Barré é o estágio final da doença do refluxo gastroesofágico. Então, é um outro ponto que eu também quero falar aqui rapidamente antes da gente iniciar o checklist. O esôfago de Barré é quando tem uma substituição do epitélio estratificado escamoso por células colunares com células intestinalizadas, certo? Lá na região do esôfago. É quando já teve tanta agressão lá, né, na doença do refluxo gastroesofágico, que tem essa mudança do padrão celular, ok? Então, não tem um tratamento eficaz no esôfago de Barré, tá? Para regredir esse epitélio metaplásico, mas a gente tem como fazer um tratamento e um tratamento para o controle, na verdade. Não vai ser um tratamento definitivo, certo? Para regredir essa mudança. Então, como é que a gente pode controlar o refluxo e a progressão do esôfago de Barré? Se for um Barré longo, o que é o Barré longo? É quando ele tem mais de 3 centímetros. Se ele tiver mais de 3 centímetros, a gente tem que utilizar inibidor de bomba de prótons, o omeprazol, em dose dobrada, que seria de 60 a 80 miligramas dia, em 2 tomadas por 3 meses. Se for um Barré curto, ou seja, com menos de 3 centímetros, a gente pode utilizar a dose plena em 2 tomadas, seria omeprazol, 40 miligramas, por exemplo. Se a gente fez a endoscopia lá e deu um Barré sem displasia, a indicação é a gente fazer uma endoscopia digestiva alta de controle a cada 2 anos. Se a gente fez lá a endoscopia e deu uma neoplasia intraepitelial de baixo grau, a gente tem que fazer uma endoscopia digestiva alta a cada 6 meses com inibidor de bomba de prótons mais uma cirurgia anti-refluxo. Se a gente fez lá a endoscopia com biópsia e deu uma displasia de alto grau, ou seja, um carcinoma in situ, aí sim tem indicação de esofagectomia, tá? De retirar o esôfago. Então, resumidamente, os principais pontos sobre a doença do refluxo gastroesofágico seriam esses, tá? Os principais sintomas, as indicações de endoscopia digestiva alta, os sintomas atípicos, os sinais de alarme, a progressão para o esôfago de Barré e as indicações de erradicação do H. pylori, certo? Então, agora, vamos ir para um exemplo de checklist, né? E aí a gente continua comentando sobre alguns outros aspectos que eu ainda não comentei. Esse checklist de 2017 do Revalida fala o seguinte: você se encontra em um consultório da unidade básica e vai realizar o atendimento de um homem com 50 anos de idade. Então, nos 10 minutos, a gente teria que realizar a anamnese, apresentar o diagnóstico e adotar a conduta médica necessária. Aqui não seria necessária a realização do exame físico e, se necessitasse, a gente poderia solicitar. Mas realizar mesmo, né, aquela parte que a gente tem que pedir para o paciente na maca, etc., não seria necessário aqui nesse checklist. Então, vamos iniciar, né? A gente tem 10 minutos, na verdade, a gente tem uns 8 minutos e meio aí, né? Até a gente realizar, ler o nosso caso, nos apresentar. Então, vamos colocar aí uns 8 minutos, né? Que a gente tem para realizar cada estação. Então, vamos sempre iniciar com o nosso esqueletinho mental, que tem que estar muito bem sedimentado na nossa mente, tá? Sempre eu gosto de frisar isso, porque se você tem o seu esqueleto mental, você não se perde em nenhuma estação. Se o paciente te pergunta alguma coisa, você responde o que ele pergunta e você não se perde onde é que você estava no seu passo a passo do seu acolhimento, do seu exame físico, da sua conduta. Então, se você tem o esqueleto, ele te pergunta, você responde e você volta lá naquele ponto que você parou, entendeu? Você não começa a esquecer o que você estava falando e começar a responder a pergunta dele, depois você já não lembra onde você estava. Então, por isso é muito interessante e importante, e você deve sim ter o seu esqueleto mental muito sedimentado na sua mente para a realização da prova prática. Então, vamos, a partir do nosso esqueleto aqui, fazer
a nossa anamnese, certo? A anamnese tem sempre que iniciar com o acolhimento, né? Aqueles 3 itens, 3 perguntinhas, não são 3 perguntas, na verdade são 3 itens, né? Do acolhimento. Bom dia, eu sou a doutora Laís, eu que realizarei seu atendimento aqui hoje nessa UBS, né? Sempre lembrar onde você tá. Por favor, me diz seu nome e sua idade. Ele vai responder, você também pode perguntar profissão, se é casado ou solteiro. E perguntar já em seguida no que eu posso te ajudar, né? O que te trouxe aqui hoje? Ele vai falar que ele tá com uma queimação, com uma dor no estômago. Esse vai ser o sintoma principal daquele paciente com uma gastralgia, com uma doença do refluxo gastroesofágico, com uma gastrite, né? Tanto funcional ou crônica ou não. Sempre vai falar que tá com uma queimação, com uma dor na boca do estômago, por exemplo. Então, se é no estômago, se é uma dor, a gente já inicia com o Alícia, certo? Então, vamos iniciar aqui com o Alícia. A aparição. Quando que iniciou essa dor? Ele pode falar, faz muito tempo, faz meses que eu tenho essa dor, né? Ou pode falar, faz algumas semanas. Essa dor, essa queimação. Então, o início, o A do Alícia. L, localização. Onde é que dói? Ele vai falar aqui no estômago, né? No epigástrio. E irradiação, você vai perguntar, ela vai para mais algum lugar? Ela vai para baixo, para os lados, para cima, ou ela só se localiza aí? Ele geralmente vai falar que se localiza só aqui no estômago, né? Às vezes ela sobe assim, quando ele come alguma coisa, ele também pode relatar. Mas geralmente a queimação, eles sempre relatam que fica assim, no epigástrio mesmo, né? Então, localização, irradiação, caráter. Como que é essa dor? Ela é em queimação, ela é opressiva, ela é empontada, ela é progressiva, ela vai e volta. Ele vai falar que é em queimação, né? Que ela parece que fica queimando quando ele ingere alguma medicação. Caráter. Então, a intensidade, você tem que perguntar. De 1 a 10, sendo 10 uma dor mais forte, que nota o senhor daria para essa dor, né? Ele vai dar aí, dependendo do paciente, né? 5, 6, 7 de dor. De intensidade, quer dizer. E alicia, atenua ou agrava. Essa dor melhora em alguma posição, melhora com alguma medicação, melhora com alguma coisa que o senhor faz, ou piora com alguma coisa? Ele pode comentar, ela piora quando eu vou deitar, ela piora quando eu ingiro alimentos gordurosos, quando eu como fritura, ela melhora quando eu levanto, ela melhora quando eu tomo omeprazol, né? Se ele já tomou alguma vez para essa dor. Então, outra coisa que a gente tem que perguntar aqui, que é muito importante, o senhor já teve esses sintomas outras vezes ou é a primeira vez que o senhor está sentindo? Geralmente ele vai falar que já teve em outras oportunidades, né? Que ele já teve outras vezes. E aqui a gente também tem que perguntar se ele tomou alguma medicação para essa dor, né? Nesse momento ou em alguma outra oportunidade. Então, aqui depende do paciente, ele pode dizer que sim ou que não, né? E também perguntar se ele comeu algo diferente que iniciou a dor, né? E se dói mais em jejum ou não, se essa dor, se ele toma analgésicos, né? Se ele toma analgésicos, AINES, então isso também faz parte da nossa investigação da queixa principal, que é o tópico 1. Depois, a gente vai para o tópico 2 do nosso esqueletinho, que são os sintomas acompanhantes. Aqui, a gente tem que perguntar dos sinais de alarme, dos sintomas atípicos, para ver se a gente vai ter indicação lá depois de endoscopia digestiva alta, certo? Aqui a gente tem que perguntar, você teve náuseas, vômitos, você teve perca de peso, você tem sintomas de saciedade precoce, de empazinamento, de refluxo, né? Você sente que a comida volta, você tem perda de apetite, você tem dor ou dificuldade para deglutir, você tem tido dificuldades de comer alimentos sólidos ou líquidos, você teve diarreia, febre, calafrios, sudorese, você teve distensão abdominal, você teve rouquidão. Então, tudo isso faz parte das perguntas para você pensar em um possível câncer, para você descartar um possível câncer e para você ver a necessidade de indicação de endoscopia digestiva alta. Lembra que a gente comentou lá no início que as indicações vão ser aqueles pacientes com sintomas típicos de doença do refluxo gastroesofágico, acima de 40 anos, com sintomas atípicos ou sinais de alarme. Seria anemia, sangramentos, perda de peso, rouquidão, né? Aqueles outros que eu disse
lá aquela hora. Então, aqui a gente já teria perguntado dos sinais de alarme, dos sintomas típicos, que seriam os sintomas associados, né? E o motivo principal da consulta. Então, a gente vai para os próximos tópicos do nosso esqueletinho mental. Os antecedentes pessoais e patológicos. O senhor tem alguma outra doença? O senhor tem diabetes, hipertensão, alguma doença do coração, asma? E vai perguntando, né? O senhor já foi diagnosticado com gastrite alguma vez? O senhor já foi diagnosticado com doença do refluxo gastroesofágico alguma vez? Alguém na sua família já teve alguma dessas doenças que eu te perguntei? O senhor toma alguma medicação contínua? O senhor toma anti-inflamatório contínuo, né? O senhor tem alguma doença articular, né? Porque geralmente esses pacientes tomam medicações anti-inflamatórias, né, continuamente. Então é interessante a gente perguntar isso também. Tá, então a gente perguntou do histórico pessoal, familiar, né? Se já foi diagnosticado com úlcera, a gente também deve perguntar. E depois a gente vai para os hábitos. O senhor fuma, bebe, usa alguma droga ilícita, né? Como que é a alimentação do senhor, né? O senhor come muita fritura, o senhor come muito enlatado, o senhor é sedentário, o senhor tem um espaço muito grande entre as alimentações, ou o senhor fraciona as alimentações, o senhor vai se deitar logo depois que o senhor almoça, logo depois que o senhor janta. Então, tudo isso é para a gente ir direcionando também a nossa anamnese e o nosso possível diagnóstico, certo? Se o intervalos entre as refeições, né? O tempo de intervalo e assim por diante. Então, e se tem alergias? Já estava esquecendo. A gente nunca pode esquecer de perguntar se ele tem alergia a alguma medicação ou alguma coisa, tá? Então, sempre perguntar de alergias, nos hábitos. Então, aqui fechamos o anamnese, certo? A partir daqui, a gente já iria para o exame físico. Aqui, nesse caso, não seria necessário a gente realmente realizar o exame físico, né? Lembrando que a gente sempre tem que olhar a nossa tarefa e ver o que a tarefa está pedindo. Aqui não teria necessidade, né? Lá falou que não precisava, e se a gente precisasse de alguma informação, a gente solicitava. Então, não ia precisar pedir para o paciente na maca, a gente lavar as mãos, se paramentar, se posicionar à direita do paciente. Isso não seria necessário aqui nesse momento. Mas a gente tinha que solicitar, né? A gente pode falar... lá na história clínica, né, não está solicitando para eu realizar o exame físico, mas eu preciso dos dados do exame físico geral, ectoscopia geral com pele e mucosas do meu paciente, sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, saturação, pressão arterial, o pulso do meu paciente, né, eles iam te dar, você também tem que pedir peso, altura e IMC, porque geralmente a doença do refluxo gastroesofágico está relacionada com o aumento do peso, né, como a gente já comentou. Então, o aumento do peso, a obesidade, é um fator de risco para a doença do refluxo gastroesofágico. Então, a gente, nesse caso, sempre tem que pedir o IMC do paciente e provavelmente eles vão dar pra gente e vai ser um IMC alto, né, um paciente com sobrepeso ou com algum grau de obesidade. Então, a gente pede isso. Rapidamente, a gente também faz o exame físico, né, do resto do corpo do paciente. A gente pode solicitar uma inspeção, uma auscultação cardiopulmonar rapidamente, porque não é o foco daqui, ou a gente já vai direto para o exame físico direcionado. Aqui, o examinador ia falar que a ausculta cardíaca pulmonar estão normais, e quando você fosse pedir do abdômen, né, com inspeção, ausculta em segundo lugar no abdômen, percussão e palpação, ele estaria com um desconforto na palpação do epigastro e os demais aspectos todos normais, certo? Então, seria isso basicamente o exame físico aqui desse paciente com doença do refluxo gastroesofágico. Nenhuma alteração tão importante assim, né? Então, a gente terminaria aqui a parte do exame físico e já vamos para os exames complementares, né? Aqui a gente pode solicitar um hemograma completo, né? Ver se tem leucocitose, ver como que estão as plaquetas, ver se ele tem anemia. E também a gente deve pedir uma glicemia e um teste de urease para Helicobacter pylori, certo? Para a gente pesquisar a presença dessa bactéria no paciente. E também uma endoscopia digestiva alta. Geralmente, nos checklists, eles vão dar algum sinal de alarme, ou um paciente maior de 40 anos com algum sintoma com os sintomas típicos, na verdade, da doença do refluxo gastroesofágico, para você realmente solicitar uma endoscopia e ver as alterações presentes, certo?
Então, aqui a gente solicitaria esses exames. No de 2017, veio assim o impresso de quando você fosse solicitar. Que o paciente tinha um teste da urease positivo, ele possuía uma úlcera péptica duodenal na parede anterior e na classificação de Los Angeles ele estaria com grau C, tá? Uma esofagite severa. Comentando rapidamente sobre a classificação de Los Angeles, é uma classificação para graduação da esofagite erosiva e ela é importante porque ela pode mudar o prognóstico e o tratamento do paciente e pode nos guiar, né, na investigação da doença do refluxo gastroesofágico. Aí a gente vai ter aquela esofagite, né, a classificação grau A dessa classificação de Los Angeles, que é uma ou mais solução de continuidade da mucosa confinada às pregas da mucosa não maior a 5 milímetros cada. A segunda seria a grau B. Essa seria a imagem, uma esofagite erosiva grau B de Los Angeles, pelo menos uma solução de continuidade da mucosa com mais de 5 milímetros de comprimento, confinada às pregas mucosas e não contíguas entre o topo de duas pregas. A terceira, grau C, seria pelo menos uma solução de continuidade da mucosa confluente entre o topo de duas ou mais pregas mucosas, ocupando menos que 75% da circunferência do esôfago. Essa daqui era do checklist, tá? Desse checklist que a gente tá lendo, de 2017. E a grau C é uma ou mais quebra da mucosa que envolve ao menos 75% da circunferência do esôfago. Aqui já seria uma mais grave, né? Então, essa seria a classificação de Los Angeles que a gente utiliza a partir do resultado da endoscopia digestiva alta, certo? Aqui nesse caso, né, veio uma esofagite erosiva severa, grau C, na classificação de Los Angeles, né? E com a presença de úlcera. E a Helicobacter pylori positiva. Então, a gente tem sim que realizar o tratamento da bactéria, né? Porque a gente só realiza depois do teste confirmado. A gente não realiza antes do teste confirmado, nesse caso aqui. E aí a gente já vai para as condutas, né? Aqui não é um caso de notificação compulsória. Então, a gente já iria direto para as condutas da doença do refluxo gastroesofágico. Então, para pirose, né, para regurgitação, para essa queimação, a gente tem que receitar um omeprazol para o paciente, né? A gente tem que solicitar também as orientações de mudança do estilo de vida, né, na alimentação, fracionar mais a alimentação, comer menos, perder peso, não deitar logo depois que come, né, esperar aí umas 2 horas para realizar a digestão. Também a gente pode pedir para elevar a cabeceira da cama em uns 15 centímetros, fazer o tratamento com omeprazol sempre, como eu já falei. E orientar que se não for realizado corretamente o tratamento, né, ele pode evoluir para um esôfago de Barré, que é o que a gente já comentou lá no início, né, uma metaplásia e até mesmo para um câncer se não for tratado o esôfago de Barré corretamente. E aí, aqui a gente também tem que fazer o tratamento do Helicobacter, certo? A gente não pode esquecer disso porque provavelmente é o que mais vai pontuar no checklist, né? A erradicação do Helicobacter pylori. E como que a gente vai realizar esse tratamento? A gente realiza com amoxicilina e claritromicina por 14 dias e o omeprazol tem que ser por 28 dias, certo? Então, a gente realiza o tratamento, pede para ele retornar, faz o teste de novo, vê se foi erradicada a bactéria. Se não houve erradicação, se teve falha terapêutica, a gente tem que repetir o tratamento, só que daí a gente não utiliza de novo a claritromicina. A gente substitui a claritromicina por levofloxacino e repete por mais 14 dias, certo? Em casos de falha terapêutica, a gente substitui a claritromicina por levofloxacino, com a amoxicilina igual por mais 14 dias, certo? E sempre lembrando que o omeprazol pode dar interferência no teste, certo? Então, a gente tem que dar uma pausa, esperar umas 2 semanas, se eu não me engano, depois parar de tomar o omeprazol para realizar o teste novamente, porque ele pode interferir no resultado do teste da urease, tá?
Então, aí a gente marca o retorno de novo, vê se teve eficácia o tratamento e a partir daí a gente conduz o nosso caso, né? Em caso de tratamento efetivo, beleza? Em caso de falha terapêutica, a gente repete com levofloxacino. Então, basicamente é isso, a gente tem que fazer o acompanhamento do paciente, né? Explicar os riscos, os sinais de alarme, sempre deixar bem explicadinho, né? Nunca esquecer também das mudanças do estilo de vida. E seria basicamente isso, gente. No caso do tratamento, né? Da erradicação do H. pylori e da doença do refluxo gastroesofágico. Sempre lembrando que na doença do refluxo, o paciente típico vai ser aquele paciente obeso, né? Com regurgitação, com dor retroesternal, com pirose, depois que come alimentos gordurosos, né? E a diferenciação para a gastrite do H. pylori, né? Vai ser aquele paciente com epigastralgia, queimação após a refeição, e ele pode relatar que ele não usou AINES, né? Aí a gente pensa ainda, reforça mais a nossa hipótese de presença do H. pylori no nosso paciente. Então, é isso. Uma outra coisa aqui que eu quero falar rapidamente também, que eu acho que cabe nessa live, nessa oportunidade, é a diferença da indicação de endoscopia digestiva alta para a doença do refluxo e da dispepsia, tá? A Daniela também falou que etilista tabagista. E isso mesmo, Daniela, já estava esquecendo. A gente tem que falar para ele parar esses hábitos, né? De fumar, de beber, que também que também piora o quadro, né? Então, aqui falando rapidamente sobre a diferença das indicações da endoscopia digestiva alta, quando é uma doença do refluxo gastroesofágico e quando é uma dispepsia, tá? Se a gente está diante de uma dispepsia, que são aqueles pacientes que não tomam AINES e que não têm sintomas de doença do refluxo gastroesofágico, a gente tem que fazer endoscopia digestiva alta com biópsia para aqueles pacientes que têm mais de 55 anos e sinais de alarme, tá? Para pacientes com dispepsia, sem sintomas de doença do refluxo gastroesofágico e sem antecedentes de AINE, a gente faz a endoscopia se tiver mais de 55 anos, se tiver sinais de alarmes como perda de peso, sangramento, vômitos persistentes, uma massa palpável, um histórico familiar de câncer, tá? O teste da H. pylori a gente também faz, aí vai ser com a ureia com carbono marcado, né? Também pode ser o antígeno fecal e para aqueles pacientes que têm menos de 55 anos não tem sinais de alarme. E o tratamento, repito, só é realizado se a gente realmente identificar a presença do H. pylori, certo? Antes de identificar, a gente não inicia o tratamento. A indicação da endoscopia nos pacientes com doença do refluxo é para aqueles pacientes que têm os sintomas típicos de doença e a diferença é que a gente vai indicar quando eles têm mais de 40 anos, tá? E os sinais de alarme que a gente já comentou. Então, a principal diferença aqui é a idade. Se for uma dispepsia em quem não toma AINES e quem não tem sintomas de doença do refluxo, a gente faz endoscopia se o paciente tem mais de 55 anos e sinais de alarme. E sempre faz o teste para o H. pylori. Se ele tem sim dispepsia com sintomas de doença do refluxo gastroesofágico e se tiver mais de 40 anos e sinais de alarme, a gente também faz a endoscopia digestiva alta. Belezinha? Acho que é isso. Falei bastante aqui. E a pH-metria? A pH-metria pra gente ver se o diagnóstico... pra gente realizar o diagnóstico da endoscopia digestiva alta, né? Fazer o diagnóstico de que o refluxo é realmente ácido. Para isso que serve a pH-metria. E vou falar aqui rapidamente, então, dos exames da doença do refluxo gastroesofágico, né? A gente pode pedir uma seriografia, que ela é utilizada pra gente quando a gente suspeita de uma hérnia de hiato e pra gente ver a anatomia do esôfago, certo? Se a gente tá suspeitando de uma hérnia, a gente pode pedir uma seriografia. A pH-metria é pra gente fazer o diagnóstico de um refluxo ácido, tá? A gente só pede se a gente estiver tendo uma dúvida lá, se a gente realmente quiser saber se o refluxo é ácido. Daí o pH menor a 4 em menos de 4% do tempo, tá? É feito com catéter nasal por 24 horas. E se a classificação de Demister for maior de 14,7, é igual a refluxo ácido.
Beleza? A manometria, que também é feita na doença do refluxo gastroesofágico, é para ver o grau da incompetência do esfíncter esofágico inferior, tá? Para ver se a motilidade do esfíncter lá, do esôfago, tá ineficaz, beleza? E ela é fundamental no pré-operatório. Então, a manometria a gente sempre pede no pré-operatório. A pressão normal geralmente é de 12 a 30 ali da região do esôfago. A impedanciometria, que é um outro exame, a gente pede para avaliar o movimento do bolo, tá? Do bolo alimentício. Então, a gente vai pedir a impedância para aqueles pacientes com sintomas típicos que não melhoram com o inibidor de bomba de prótons. Ele é o GOLD aqui nesse caso. São para aqueles pacientes que têm sintomas atípicos, sintomas respiratórios ou pós-operatório com sintomas, a gente também pede a impedanciometria, tá? Aí vai ter a presença do bolo, a avaliação anterógrada, né? Que vai ser o bolo deglutido, e a retrógrada, que é pra gente fazer a avaliação do refluxo. E os exames vão ser esses. E o tratamento cirúrgico é bem específico, tá? A gente primeiro faz o tratamento clínico da doença do refluxo gastroesofágico, mas o cirúrgico vai ser só para aqueles pacientes que têm uma doença do refluxo complicada, que tem hérnia de hiato sintomática, que tem esôfago de Barré, né, que tem um carcinoma, que faz um tratamento clínico muito prolongado, que não tem efeito, que não tá sendo bom. E a cirurgia seria uma fundoplicatura mais hernioplastia hiatal no caso de hérnias, certo? Mas isso daqui eu acho muito raro de cair num checklist. Eu só tô comentando aqui, mas eu não acho que cairia, tá? Então é isso, não vou me adentrar muito aqui. E é isso, vamos ler rapidinho então aqui o checklist, hoje eu tô conversadeira. O checklist de 2017, deixa eu ver quanto tempo já foi de live aqui. Meia hora. Vamos falar rapidamente aqui do checklist, certo? E aí a gente já fecha essa live aqui. A anamnese, né? Cumprimenta o paciente, identifica-se adequadamente, você já pontuaria. Pergunta sobre a dieta, tabagismo, alcoolismo, que faz parte lá do nosso esqueletinho mental, que a gente sempre vai pedir, né? Então, em qualquer doença a gente pergunta de tabagismo, alcoolismo, como que é a alimentação dele, se ele é sedentário, que a gente já pontuaria, só tendo o esqueletinho sedimentado. Terceiro, pergunta sobre o uso de medicamentos, que a gente sempre pergunta também em qualquer doença. 4. Identifica ganho ponderal como fator de risco da doença do refluxo gastroesofágico. A gente também comentou sobre isso, né? Se o paciente teve um aumento do peso ou pesquisa se ele é obeso e falar que isso pode estar levando a essa doença nele. 5. Solicita endoscopia digestiva alta, sim. 6. Esclarece que a presença de esofagite severa faz o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. 7. Esclarece o papel na gênese da úlcera do adenal. Uso de fármacos anti-inflamatórios, diclofenaco, do H. pylori. Isso acho que eu não cheguei a comentar, né? Que a gente tem que explicar as causas, né? Que pode ser pelo fármaco que ele está usando, pela presença da bactéria, assim por diante. Pela obesidade. 8. Orienta mudanças de hábitos, né? Diminuir a ingesta de gorduras, evitar refeições volumosas, evitar refeições antes de deitar, cerca de 2 horas, evitar o uso de anti-inflamatório não esteroidal. 9. Orientar redução do peso. 10. Verbalizar prescrição de inibidor de bomba de prótons, por exemplo, omeprazol, pantoprazol, antibióticos de primeira linha, que seria a amoxicilina, claritromicina. Aqui também tem metronidazol, tetraciclina, mas a partir da atualização que teve, né, do H. pylori, a recomendação maior é de claritromicina com amoxicilina. Em casos de falha terapêutica, a gente substitui a claritro por levofloxacino por mais 14 dias, sempre acompanhado do omeprazol. E fechamos aqui esse checklist, essa doença do refluxo gastroesofágico. Já falamos aqui junto de dispepsia, helicobacter, né? E fizemos uma revisão geral aqui da doença. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil aí. Obrigada, Daniela. Obrigada, que bom que eu ajudei você um pouquinho. Fico feliz em ajudar. E é isso, gente. Espero vocês às 18 horas. Estarei aqui. Obrigada, Adriele. Obrigada, Adelaide. Obrigada a todo mundo, gente. Obrigada. Até às 6. Vamos falar de outro tema aqui, tá?
E espero vocês lá. Fiquem com Deus, beijinhos e até lá!